Fala galera, beleza? Aqui fala Matheus aqui, vamos fazer mais uma questão. Vamos lá, se liga, SpaceX. Diz assim: em uma escada, uma esfera é lançada com velocidade horizontal de módulo V0, da extremidade do primeiro degrau, de altura H, em relação ao segundo degrau. A esfera atinge um ponto X na superfície lisa do segundo grau, que tem um comprimento D, e inicialmente começa a deslizar sem rolar, também com velocidade horizontal V0 constante, até chegar na extremidade do segundo degrau. Ela então percorre uma altura 2h na vertical e atinge o solo a uma distância L da base do segundo degrau, conforme representado no desenho abaixo. Podemos afirmar que o tempo que a esfera leva sem rolar na superfície lisa no segundo degrau é D. Beleza? Beleza. Isso é uma questão fácil. Porque, ó, ele leva um tempo. Opa! Ele leva um tempo para cair nesse ponto D. Chamar de tempo T1, tá? E ele leva um tempo T2 para chegar até aqui. E depois leva um tempo T3 para cair aqui. E o que ele quer na questão, pessoal, é basicamente esse tempo T2, tá? Não tem desespero, não. Ele só quer saber qual é o tempo T2. Só. 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 Aí, olha o que é que tu vai fazer, meu filho, ó. Tu concorda comigo que o tempo T1 mais o tempo T2 mais o tempo T3 é o tempo total, né? Verdade. O tempo total é o tempo tudinho que passou. Só que, por exemplo, o tempo T1 eu posso calcular ele pela fórmula da, da queda de um corpo no lançamento horizontal. Tem que lembrar que a fórmula é 2H sobre G. No caso, esse H ele chama de Hzinho, né? Então, 2Hzinho sobre G. Essa aqui é a fórmula para você calcular o tempo que leva o projeto cair em um lançamento horizontal. Só que ele também pode descobrir o tempo T3. O tempo T3 vai ser raiz de duas vezes. Qual é a altura para ele cair? A altura para ele cair é 2H. Então, 2 vezes 2H sobre G, que dá 4H sobre G. Ok? Bom, eu poderia tirar esse 4 aqui, jogar para fora, né? Colocar 2 raiz de H sobre G. Poderia. Mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Se mais pra frente eu precisar de fazer isso, eu faço. Se não, não. Tá? O que mais? Bom, aí o tempo total, né? Falta. Tempo T1, T3, tempo total. O T2 não tem uma fórmula específica para o tempo T2, não. Tem que descobrir o tempo total. Aí, presta atenção. Tempo total. Tu lembra que velocidade é distância sobre tempo? Então, tempo, né? É distância por velocidade, confere? Aí, se liga. Na horizontal, a velocidade permanece constante, né? Porque na horizontal não tem aceleração na horizontal, porque só tem aceleração da gravidade, que é na vertical. Então, na horizontal, que é essa velocidade v0, a todo momento vai ser essa velocidade v0 na horizontal. Todo momento na horizontal é a velocidade v0. Então, tu pode pensar em um movimento separado aqui, ó, como se fosse uma bolinha se movimentando só na horizontal. Esquece a vertical. Foca só na horizontal. E a todo momento ela tá andando uma velocidade V0. Só que ela vai andar quanto de distância na horizontal? Cara, ela anda uma distância é, D, né? Daqui pra cá é uma distância D. E daqui pra cá é uma distância L. Então na horizontal, o total de distância que ele vai andar é D mais L. Então ele vai andar uma distância D mais L. Então o tempo total vai ser a distância, que é D mais L,
sobre a velocidade que é V0, essa velocidade que ele tem na horizontal, que é constante. Bom, agora se eu tenho o tempo total, o tempo T1 e o tempo T3, é só substituir nessa relação que a gente escreveu lá no começo. Então, tempo T1 é raiz de 2H sobre G. Tempo T2, não sei. Tempo T3, raiz de 4H sobre G. Isso é igual a D mais L sobre V0. E no fim das contas, né? A questão é que tu descobriu o T2. Então é só pegar esse e passar para o outro lado. Como é que a gente vai fazer? Vou fazer o seguinte: T2 é igual. Antes de passar para o outro lado, eu vou juntar esses dois aqui, ó. Mas eu tenho duas frações que têm o mesmo denominador, né? O mesmo denominador. Aí, se tem o mesmo denominador, é só repetir os numeradores e repetir o denominador. Somar os numeradores e repetir o denominador. Aí 2H mais 4H dá 6H. Então, T2 raiz de 6H sobre G igual D mais L sobre V0. Certo? Certo. Ok. Ó, a gente tem uma raiz de 6 aqui já, né? Ó. Provavelmente deve ser esse item. Aí vamos lá. Aqui tá somando. Aí passa subtraindo. Vai ficar T2 é igual D mais L sobre V0 menos raiz de 6H sobre raiz de G. Eu preferi cortar em duas raízes para visualizar melhor a fração. Vai ficar T2 igual. Quem multiplica cruzado, né? E multiplica os dois de baixo. Então, D mais L. D mais L vezes raiz de G menos raiz de 6H multiplicado por V0. Isso tudo sobre V0 raiz de G. Tá, ok. Tem mais algo aqui? Vamos ver se já tem algum item. Raiz de G, D mais L. Raiz de G, D mais L. Menos raiz de 6H V0. Menos raiz de 6H V0. Tudo isso sobre V0 raiz de G. Tudo isso sobre V0 raiz de G. Tá? Beleza, de fato é a letra A resposta a essa questãozinha aqui das pessoas. Beleza? Gostou? Valeu, curtiu, se inscreve no canal. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Fui.